Mais alguma coisa? Nossa cantina fluidificada vai falar sobre ela. Nosso bazar permanente agora, né? Continuamos recebendo Continuamos recebendo doações do nosso bazar. O próximo vai ser em dezembro, né, dona Ana? dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, que é uma forma bem legal que a gente tem de ajudar a nossa casa através do nosso bazar. Né, pessoal? Aquilo que a gente não consegue repassar aqui no nosso bazar, a gente faz as doações. Já temos algumas instituições que recebem esse material da gente, mas o que a gente consegue, a gente vende aqui para poder a gente ajudar na manutenção da nossa casa. Tá bom? Então vamos fazer nossas ordens do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito da Mãe da Coração Fonte Viva. Item 142, não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que se tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos e lapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura acima de tudo ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre designadamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. É isso, pessoal. Quando a gente fala em furto, a gente não fala em furto só dos bens materiais. É o nosso bem mais precioso hoje, né? O nosso tempo, a nossa dedicação, enfim, que a gente saiba não furtar, ou seja, não tomar o tempo das pessoas, pelo contrário, vamos enriquecer o tempo daqueles que convivem conosco. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, entrar em sintonia com os nossos irmãos no plano espiritual e agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor para estudar a palavra do Evangelho. Agradecer a presença de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão conosco no mundo de hoje. Pedir muita luz sobre esta Assembleia, muita iluminação e inspiração à nossa palestrante e entendimento ao nosso público. Graças a Deus. Ou 2020, Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui novamente, né? Reconhecendo alguns postinhos que eu vi da última vez, e ainda mais especial hoje para encerrar esse mês de setembro. Estamos aí o mês inteiro numa campanha muito forte pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né? E assim como todo movimento espírita, o Setembro Amarelo pela valorização da vida, e nada melhor do que o Espiritismo para falar sobre vida, para falar sobre o valor da vida, para falar sobre a imortalidade da alma. E é uma alegria muito grande falar sobre isso. E nós hoje, em especial, vamos falar sobre um tema que toca muito nossos corações, que é tende bom ânimo. O nosso objetivo hoje é encontrar no Evangelho de Jesus. O
objetivo de hoje é a gente encontrar no Evangelho de Jesus esse ânimo que a gente precisa, não só para sobreviver, mas para viver em abundância, viver com alegria, viver com alegria mesmo diante das dificuldades. E eu trouxe aqui algumas referências muito especiais para vocês, mas a primeira delas é desse livro aqui, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É um livro riquíssimo para quem nunca leu. São capítulos do verdadeiro deleite sobre Jesus, conversas íntimas, conversas profundas de Jesus com seus discípulos, entre outros mais textos. São textos lindíssimos que valem muito a pena a gente ler. Então fica o convite para vocês. E hoje eu vou trazer para vocês 2 capítulos. O primeiro é o capítulo 8, exatamente chamado Bom Ânimo. E eu estava aqui sentada, né, e eu lembrei deste outro capítulo. E aí eu abri aqui, eu fiz aqui hoje eu quero falar desse capítulo também, que é o capítulo de Maria, que é o último que encerra esse livro, certo? E eu vou contar a história hoje, bem resumidamente, porque o texto é muito profundo, mas eu quero trazer a essência para vocês. A história de Bartolomeu, que era um dos discípulos fiéis desde as primeiras pregações de Jesus. E ele era um homem que ultimamente se encontrava muito triste. Mesmo diante daquelas tarefas junto a Jesus, ele encontrava dentro de si ainda uma amargura, uma tristeza que muitas vezes ele não sabia de onde vinha. E um determinado dia, quando ele estava lá nas pregações de Jesus, Jesus já estava assim, pregando para multidões. Ao finalizar a tarefa, eles se encaminharam para a casa de Simão Pedro, a famosa casa de Simão Pedro, onde muitas e muitas vezes eles se reuniam. Mas Simão Pedro e sua família se entregaram às tarefas domésticas. E Bartolomeu ficou sentado junto de Jesus. Jesus, que já havia percebido aquele momento, aquela situação, aquele sentimento que assolava Bartolomeu, aproveitou essa oportunidade que eles estavam ali juntinhos. E ele fez o quê? Ele se achegou ainda mais nas nossas palavras. Ele aproveitou aquela oportunidade para falar de coração a coração. Ele aproveitou para refletir junto de Bartolomeu sobre aquilo que ele vinha sentindo. E Bartolomeu logo trouxe alguns questionamentos a Jesus. E o primeiro apontamento que ele fez foi o seguinte: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E aí, quando a gente lê esse questionamento de Bartolomeu, a gente até se assemelha um pouco a nós. Esse questionamento dele é muito nosso ainda, é muito humano. Quantas vezes a gente olha para o nosso mundo, vê as guerras, vê os crimes, vê as violências, vê as grandes perdas dos entes queridos, perdas materiais, grandes frustrações, decepções. E a gente imagina, tem tanto mal neste mundo, como eu haveria estar alegre vendo todo esse mal. E aí eu trago um primeiro questionamento a vocês. Se nós cremos na doutrina espírita, que nos traz claramente sobre as leis divinas, e uma delas é a lei do progresso, nós estamos aqui para evoluir, degrau a degrau. E se nós cremos isso, nós não podemos achar que o que vivemos hoje é pior do que o que nós
nós vivemos ontem. Nós, apesar de muitas vezes sermos espíritos reticentes, espíritos rebeldes muitas vezes, e a gente precisa muitas vezes de um grande empurrão para poder evoluir, para poder avançar. Mas nós somos todos regidos pelas leis divinas e uma delas é a lei do progresso. Então não há como a gente achar que o mundo de hoje é pior do que o mundo de ontem. Mas hoje nós temos acesso a muito mais informações. Hoje, em milésimos de segundos. Em segundos nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do planeta. E ainda nós sabemos que as mídias, as redes sociais costumam divulgar muito mais os crimes, as violências, as guerras, do que aquilo que acontece de bom mundo. Então não é sobre o mundo, mas é sobre o nosso olhar sobre o mundo. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre o nosso olhar sobre o mundo, sobre o nosso olhar diante da nossa vida. Porque não é sobre os sofrimentos que nós passamos, mas sim sobre o olhar que nós temos diante dos sofrimentos. E aí eu estou curiosa para saber o que Jesus trouxe. Ele falou assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova que já viste, Bartolomeu. Já viste, Bartolomeu. Uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estender o dia aos corações que mojarem na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Jesus nos traz nessa passagem, essa resposta a Bartolomeu, que o caminho que nos leva a esse bom ânimo é o teu Evangelho. O Evangelho de Jesus, que é essa famosa Boa Nova, ou a Boa Notícia, ou como ele chama aqui, apenas de Evangelho. É o que nos leva a esse caminho que nos direciona a Deus. E que muitas vezes na nossa vida, nesse campo do material, na nossa vivência do dia a dia, mesmo tendo aquele pensamento, eu preciso ver para crer, pensando apenas nas nossas conquistas materiais e não nas nossas conquistas espirituais, a gente esquece o verdadeiro propósito pelo qual nós estamos aqui neste planeta, reencarnados. Para aqueles que chegaram agora na doutrina espírita, o que está vindo pela primeira vez, já devem ter escutado sobre a imortalidade da alma, que é um princípio, um pilar essencial de entendimento dentro da doutrina espírita. Então nós não temos várias vidas, nós temos apenas uma vida. E dentro dessa uma vida que é eterna, nós temos vários ciclos aqui encarnados neste planeta e outros ciclos desencarnados no plano espiritual. Então, mais uma vez, não é sobre nós acharmos que tudo se acaba aqui. Aqui é transitório, como tudo na nossa vida. E aí Jesus continua falando uma parte que eu acho extremamente importante, que é o seguinte: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus.
trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Jesus nos afirma, a nossa vida é uma estrada pedregosa. Não há nenhum aqui nesta sala ou fora desta sala que não passe por caminhadas pedregosas, com desafios, com obstáculos. Um outro princípio importante dentro da doutrina espírita é exatamente a evolução dos mundos. E o nosso planeta, assim como o nosso estágio evolutivo, que reencarna neste planeta de provas e expiações. E se nós estamos nesse planeta de provas e expiações, o que nós fazemos aqui? Nós provamos e expiamos. Então, às vezes, a gente tem essa concepção de que a gente deve estar feliz o tempo todo, ou galgando esses gozos, esses prazeres terrestres todos os dias, ainda mais hoje com tantas influências nas redes sociais. A gente acredita que a vida do outro é maravilhosa e que a nossa é horrível, cheia de falta. E mais uma vez é sobre o nosso olhar sobre a vida, olhar muito mais para aquilo que nos falta e não aquilo que a gente tem, nos leva para esse lugar da tristeza e do desânimo, porque a gente não enxerga a bênção que é a vida. A vida é preciosa demais para que a gente perca tempo achando que a nossa vida é pequena, que nós não somos importantes e que nós não temos um propósito maior. E aí, quando ele nos fala assim, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Ou seja, o trabalho, quando ele fala, não é só o trabalho físico, mas é o trabalho interior. Porque todo dia é uma oportunidade. É uma oportunidade de olharmos para o nosso espírito, olharmos para o nosso ser e enxergar o que verdadeiramente importa. E aí, Jesus fala uma frasezinha que era muito importante. A verdade não exige, ela transforma. Jesus, quando ele fala mais na frente que ele é o caminho, a verdade e da vida, ele nos fala que toda palavra, todo exemplo de Jesus nos traz a verdade. Eu ia dizer a verdadeira verdade, mas aí seria horrível. Mas é a verdade verdadeira. Às vezes a redundância é bom, né? Para enfatizar que é verdade. Reforça. E ele fala que a verdade não existe. Até porque o Espírito Joana de Anjos diz que existem muitas verdades. Cada um tem a sua. Mas a verdadeira verdade é a paz interior. Perfeito. E quem é que traz essa paz interior? Essa conexão, né, com o divino. E quem é que trouxe o caminho que nos leva a essa conexão? Ao divino. Jesus. Então ele fala que a verdade dele transforma. Então quando ele trouxe as suas boas aventuranças, né, quando ele trouxe a sua palavra, quando ele trouxe para as multidões e para os discípulos, que hoje nós temos acesso a esse conteúdo, é exatamente para nos trazer a verdade da vida e não cairmos na ilusão. É tão fácil cairmos nessa ilusão da vida, de acreditar que a nossa vida não tem sentido, de acreditar que muitas vezes o que vale é aquilo que a gente conquista no campo da terra. Mas ele nos fala logo no início, né, que o nosso reino não é deste mundo e que nós estamos aqui de forma transitória e que tudo aquilo que nós passamos é importante. Mas, mais uma vez, onde é que está o nosso olhar diante da vida? E aí Bartolomeu faz uma pergunta muito pertinente. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Muito nós, né? Essa é a pergunta dele. Quantas vezes a gente cai em determinada circunstância
E a gente pensa, meu Deus, por que comigo? Por que tudo está dando errado? Por que determinado sofrimento? Por que determinada circunstância? E aí Jesus respondeu assim: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se afetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza não só pela boa vontade do homem, que deseje marchar com o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Então Jesus nos traz nessa pequena passagem que essas adversidades que nós encontramos no mundo material não seria um propósito de fato aprendermos a olhar a vida com mais amor, de muitas vezes nos tirar dessa ilusão que nós vivemos. Não é trazendo uma apologia jamais ao sofrimento, mas as dificuldades e os desafios nos trazem perspectivas importantes na nossa vida. E mais uma vez é sobre o olhar que nós temos sobre isso. Não aquele que se coloca dentro de uma situação, vê tudo isso e se coloca como vítima da vida. Mas aquele que olha para a situação e se questiona: o que eu aprendo com isso? Como eu posso evoluir com isso? O que Deus quer que eu olhe? Mais uma vez, qual o olhar que eu preciso ter para a minha vida? Como eu tenho cuidado da minha vida? Como eu tenho me relacionado com as pessoas? Como eu tenho cuidado desse corpo e desse espírito? Como eu tenho amealhado virtudes que vão além, muito além desse corpo físico? Conquistado os verdadeiros tesouros, que são os tesouros dos céus e não os tesouros da terra. E aí Bartolomeu faz uma última pergunta. Ele havia perdido, entre aspas, a tua mãe nessa menina, que era uma pessoa que ele muito cativava com amor. E ele encontrava-se triste por isso também. E aí ele perguntou: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Essa aqui eu fiquei curiosa para saber o que Jesus ia responder. Será que naquele tempo Jesus já falava sobre a imortalidade da alma? Vamos ver. E aí Jesus responde assim: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção. Ele nos diz: se aquele que está no crime ainda assim chegará a Deus, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Olha a profundidade desse texto. Por que ficas triste se perdes, entre aspas, aquele que você acreditava ter perdido? Mas não há pessoa perdida. Nenhuma relação na nossa vida é perdida. Lembra que eu falei que a vida é uma só?
Da mesma forma que quando vai nascer um bebezinho na família, todo mundo fica alegre, faz aquele enxoval, aí prepara tudo, é aquela festa. E as pessoas vibram, e quando nasce o bebê, os pais choram, aquela emoção. Quando um de nós parte para o plano espiritual, como é que vocês acham que é a recepção? A mesma. Os nossos entes amados, nossa família espiritual, que é muito maior do que essa aqui que a gente vivencia, também espera para reencontrar os seus amados. Porque nós aqui, a gente estamos educados, né, nessa questão de perder o ente amado e querido, assim, né? A compreensão não chega de imediato, né? De imediato é a mesma dor, é a tristeza, E a não é saudade. nada, né? E aí, à medida que o tempo passa, vai adquirindo e a gente começa a abrir uma janela de compreensão disso, né? Quando a gente tem essa compreensão da imortalidade da alma, né, e ainda assim a gente sente a dor, a gente sente a tristeza e tudo bem, porque é permitido sentir. O sentir faz parte do nosso progresso. O convite que ele nos fala é que dentro da nossa evolução espiritual a gente não pode se desesperar. Porque se há o entendimento que nós o reencontraremos em outro momento, não há perda, há momentos. E que o amor é um laço que ele não se rompe. O amor, uma vez construído, jamais é rompido. Ele se transforma, ele vai se transformando. Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos nós já tivemos dentro dessa perspectiva da imortalidade da alma. Então, ter esse olhar sobre a vida é muito precioso, porque saber que os nossos entes queridos não estão perdidos, nunca mais nós vamos encontrar, isso é mais uma ilusão que nós criamos. Porque de fato eles estão conectados a cada um de nós pelo laço do amor. E olha como toda essa passagem, tudo isso tem um poder muito grande de transformação. Porque essa foi a última pergunta que Bartolomeu fez a Jesus. E logo depois ele se caminhou para o teu lar. Mas não é como hoje, que a gente pega o carro e chega rapidinho, né? Não, ele passou a madrugada caminhando, refletindo em tudo aquilo que Jesus tinha falado. Quando ele chegou em casa, já pela manhã, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ele tinha vários irmãos e tinha um pai que ainda morava naquele lar. Quando ele chegou em casa, os seus irmãos o acusaram de ser um mau filho, de ser vagabundo, segundo o texto. Porque ele tinha passado o dia todo fora de casa, servindo com Jesus. O seu pai, quando o viu, o encheu de injúrias e calúnias. Mas neste momento, ele já havia sido transformado pelo Evangelho de Jesus. Ele pensou assim: meu pai não conhece Jesus. Ele não sabe o que eu estou fazendo. Então, tudo bem. É compreensível ele pensar assim. Então, ele não permitiu que toda aquela situação, todo aquele caos que tinha se instalado em seu lar, tirasse a tua paz. E ainda assim, ele sentiu o ânimo de continuar a servir. Porque quando Jesus finaliza a passagem dele, ele fala assim: és porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Quando nós estamos nessa campanha do Setembro Amarelo, é só mais um reforço. É um momento especial para refletirmos a mais sobre a valorização da vida. Mas todo dia é dia de semear paz e alegria. Todo dia é dia de escutar o nosso próximo.
Todo dia é dia de acolher o nosso próximo. É nossa responsabilidade também. E aí muitas vezes a gente se encontra nesses momentos de dores e desafios, a gente pensa assim, por que eu vou cuidar do próximo? Estou nem cuidando de mim, estou nem sabendo lidar com as minhas dores. Mas quem disse que quando você não está diante do outro, você não cura também as suas dores? O Evangelho de Jesus é um grande convite ao servir. Ao servir primeiramente dentro do nosso lar. Coopera dentro do teu lar. Auxilia dentro do teu lar. Escuta no teu lar. Quantas vezes não tem um pai, uma mãe, um filho dentro do lar? Quantas vezes a gente olha para fora e tenta pensar apenas nas atividades do mundo? Tendo um filho, um pai, uma mãe, precisando de um amparo. Então nós precisamos no nosso dia a dia buscar ser esses servidores de Jesus, explanar e exemplificar o Evangelho. Não só ler, mas sim estudar e aplicar todos os dias. E eu quero trazer também, como eu falei para vocês, nesse texto, nesse último capítulo do livro, assim, que é belíssimo, que fala como a mãe, como Maria se tornou a Mãe Santíssima. Fala um pouco da história dela, mas principalmente depois do que aconteceu com ela quando Jesus desencarnou. Logo depois que Jesus desencarnou, foi para o plano espiritual, os discípulos se espalharam para espalhar a boa nova. Também muitos sofreram, foram judiados, foram presos, vários mortos. Mas João, o discípulo amado, foi escolhido por Jesus para cuidar da sua própria mãe. Ele, depois de alguns anos, conseguiu uma casa que foi doada, próximo à praia, uma casa bem humilde. Pegou Maria, que estava com suas primas, seus familiares, chamou-a para ir para essa choupana próxima da praia. E ela foi com ele viver nessa casinha. Um tempo depois, as pessoas começaram a saber que a mãe daquele que operava milagres estava numa casinha próxima da praia. E vários começaram a fazer verdadeiros retiros, caminhar quilômetros e quilômetros para encontrar a mãe daquele que era o Salvador. E naquela casinha humilde, Maria passou a receber vários órfãos, viúvas, doentes, e ela acolhia todos sem distinção. Ela não era uma mulher comum, nós sabemos disso. Escolhida por Jesus para carregá-lo em teu ventre. Deveria ser um espírito muito bem preparado. Mas acima de tudo, que carregava dentro de si uma sensibilidade de uma mãe. Uma sensibilidade que ia além da palavra, mas que encontrava com os outros com o coração. E aí esse texto é bem extenso, mas eu gostaria de trazer para vocês uma partezinha de um dos aflitos que chegou até Maria e falou assim: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E aí Maria traz aquele olhar amoroso, antes mesmo da palavra já o acolhia, e respondeu aquela famosa frase: isso também passa. Dizia ela carinhosamente:
Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Só nessa pequena frase, isso também passa, nos traz uma concepção profunda, que é a concepção da transitoriedade da vida. Porque assim como as alegrias, o sofrimento também passa. Não importa o tamanho da tua dor, ela vai passar. E que não é sobre estarmos abandonados, mas é mais uma vez sobre o olhar. Precisamos ter olhos para ver os diversos anjos que Deus nos manda na nossa vida, as diversas ferramentas que estão diante de nós, para que nós superemos as adversidades. Isso também passa. Tudo na nossa vida é transitório. E que aquela dor que pode parecer profunda, ela pode ser amenizada pelo Mestre Jesus, que através dos seus infinitos servidores colocam cada um no lugar certo, na hora certa, para estender uma palavra amiga. Mas é preciso ter olhos para ver. Se nós estamos fechados às nossas próprias ilusões, a gente não vai conseguir ver a mão que já está estendida diante de nós. O nosso olhar, ele precisa estar direcionado ao alto, não para baixo. Quantas vezes, diante da tristeza que a gente passa, a gente olha para baixo, apenas para o vale da tristeza. Mas o convite de hoje é para que nós olhemos para o alto e enxergue a mão estendida, que está disposta com muito amor, assim como Maria, a nos socorrer. E aí Maria, mesmo depois que ela desencarnou, bem velhinha, ela mesmo após o desencarne, ela pediu e orou a Deus pelos outros discípulos que ainda estavam encarnados e que estavam sofrendo calúnias, injúrias, que estavam sendo mortos. E ela encontrou uma ferramenta poderosíssima para ajudar os seus irmãos, já que ela não estava mais neste planeta, mas lá no plano espiritual ela encontrou talvez a nossa maior ferramenta, que é a oração. E lá no plano espiritual, ela encontrou também uma mulher que estava se sentindo desamparada, que estava em profunda tristeza. E para ela falou assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. E ela finaliza trazendo o seguinte: que nós podemos transformar a nossa dor em agente motor na nossa vida. Só aquele que sofreu consegue saber o que é a dor e consegue com profundidade atender ao próximo. Eu vou confessar uma coisa para vocês hoje, mas fica só entre nós. Tá certo? É segredo, né? Eu sempre me considerei uma pessoa espiritualizada, desde criancinha. Talvez muitos de nós aqui. Eu não conhecia a doutrina espírita, eu só tinha acesso ao catolicismo. Eu tenho lembranças maravilhosas de eu estudar numa escola católica e na hora do intervalo eu precisava ter aquele momento no templo de Deus, ir na capela orar. Na minha juventude eu conheci a doutrina espírita e eu me encontrei. Fazem 13 anos que eu sou espírita. Sempre estudei bastante a doutrina espírita, né? Estou trazendo um currículo aqui para vocês. Me encontrei verdadeiramente.
ao ponto de me empolgar a estudar quase todos os dias desde então. Então, eu me tornei uma estudiosa do doutrina espírita. Mas eu vou dizer a vocês que eu só vim entender de fato a doutrina espírita, só vim de fato entender o Evangelho de Jesus no momento mais difícil da minha vida. Porque foi nesse momento de dor profunda que eu só tinha um lugar para olhar, que era para cima, e pedir a ajuda do Mestre e entender que eu precisava aprofundar no Evangelho de Jesus, aprofundar em mim mesma e entender o que de fato Ele queria me dizer. Então não foi a abundância que me trouxe o Evangelho de Jesus, que me trouxe hoje estar aqui falando para vocês sobre Jesus. Foi a dor. A dor foi de fato o meu maior professor, que me trouxe, na verdade, esse primeiro passo para a escola da vida. Mas, mais uma vez, não é sobre a dor, mas é sobre a vida que nós escolhemos ter. É sobre as escolhas que nós fazemos todos os dias. É a escolha de ser feliz. Porque nós não estamos aqui para a dor, apesar de nós passarmos pela dor. Mas nós estamos aqui para a evolução e para o aprendizado. E a dor faz parte dessa trajetória. Então, bendito é aquele que sabe viver uma vida com resiliência, que não se revolta contra Deus e entende que tudo na nossa vida tem um propósito e que nada na nossa vida é em vão. Mas a gente precisa aprender a abraçar as oportunidades que nos são dadas todos os dias. E eu finalizo a minha fala trazendo um ponto que é muito importante, que é o servir. Nós precisamos agir. Nós precisamos combater o orgulho e o egoísmo do bem. Não é sobre batalharmos com o outro, mas é sobre batalharmos contra as nossas próprias sombras. Porque somos nós que amealhamos as próprias tristezas, as próprias dificuldades. Tudo na nossa vida é um plantio. Assim como uma semente, para ela desabrochar, ela quebra aquela casca, né? A semente, para ela brotar, ela precisa quebrar a casca e aí ela vai virar aquela planta. Assim somos nós. Nós precisamos quebrar essa casca que nós carregamos. Olhar para o interior e ver a beleza e a riqueza que tem dentro de nós. O convite de hoje é para que nós tenhamos bom ânimo. E que, como a gente vive através do Evangelho de Jesus, só há um caminho, que é o caminho que nos leva a Deus, que é o Evangelho de Jesus. E tem uma passagem de João, capítulo 16, versículo 33, que fala assim: Jesus nos diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E nós também venceremos no mundo. Então, que nós possamos levar essa mensagem, essa semente do Evangelho de Jesus para os nossos corações. E que nós não apenas depositemos esse ânimo dentro de nós, mas que nós possamos levar esse ânimo da vida para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Não desperdiça o teu tempo com aquilo que não vai te levar a Deus. Usa o teu tempo fazendo aquilo que vai te fazer progredir
chegar até Deus. Assim você terá uma vida de progresso muito mais útil. E quando chegar o nosso momento, que é o momento certo, designado por Deus, não somos nós que escolhemos. O momento que nós vamos deixar esse corpo físico e chegar na espiritualidade. Esse momento que é designado por Deus. Quando nós chegarmos lá, que nós possamos estar com a alma leve e que nós fizemos de tudo, o melhor que nós pudemos, para aproveitar essa grande bênção que é a vida. Então, gratidão, meus irmãos, que nós possamos levar essa mensagem com todo o nosso coração. Difícil falar nesse momento, né? Depois de tudo que ouvimos, depois de tudo que refletimos, reconhecemos a vida como uma concessão de Deus. E foi muito falado sobre a importância do ânimo, das lutas do dia a dia. E essa campanha que está sendo encerrada hoje, que nós esperamos que seja uma campanha permanente nas nossas ações, que é a valorização da vida e a prevenção do suicídio. É um tema que devemos falar menos, exaltar mais a vida, mas nós não podemos negar. Ele existe e está abaixo do nosso queixo. O mundo sofre, o mundo clama e o mundo pede ajuda. E nós que já temos a doutrina espírita, que conforta, que esclarece, temos o dever de acolher as dores do mundo, através das pessoas que sofrem. Nós estávamos vendo uma reportagem, eu não lembro a fonte de informação, eu estava estudando para falar hoje lá na escola de saúde pública do Estado, sobre a valorização da vida, e preparando esse material, numa reportagem de um núcleo avançado sobre medicina e espiritualidade na Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, a informação de que no ano de 2024 nós tivemos aqui no Brasil, na estatística dessa informação que eu não estou lembrando agora, 15.800 pessoas se suicidaram no Brasil. 15.800 pessoas. A maior parte jovens e homens. É o que diz a reportagem. Então, é preciso bom ânimo, é preciso a coragem, é preciso a alegria cristã, nos recompor de tudo isso para ajudar o nosso próximo, principalmente aquele próximo que está mais próximo de nós, a nossa família, e carregar sempre conosco a alegria de viver como bênção e como concessão de Deus. Ele nos deu e só Ele pode retirar. Aguentemos firmes na proposta cristã e vamos vencer. Então, nesse instante, vamos fazer a nossa interiorização, inspirando e expirando, relaxando o nosso corpo físico, relaxando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos nos revestir das bênçãos de Deus. Vamos observar a energia que circula nesse ambiente. Energia sagrada. Energia de Deus, nosso Pai Criador. Energia de amor, de perdão, de serenidade, de equilíbrio, de paz. Recordando a frase excelsa de Jesus quando disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Que possamos nos apropriar desta paz, sentindo
essa energia de paz que envolve todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E vamos absorver essa energia que traz a cura, a saúde para o nosso corpo e para o nosso espírito. Inspirando e expirando, confiante nessa energia de amor que alcança os nossos corações. Vamos nos sentir fortes, alegres, felizes, dispostos a enfrentar o mundo com um olhar de paz, de união. Em nome de Deus, que nos criou para o bem e para o amor, o nosso sentimento e a nossa emoção de alegria e de gratidão, vamos pedir a Deus que nos abençoe a cada dia, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, abençoe a nossa vida. E nesse instante, com o coração cheio de gratidão, nós pedimos permissão para encerrar a primeira parte das atividades da noite de hoje com alegria e com ânimo em nossos corações. E assim seja. Então vamos devagarinho abrir os nossos olhos, voltar aqui para o nosso templo sagrado,